Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, capítulo 11. Capítulo 11 de Atos, versículo de número 27. Acharam? Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém? Amados, o que eu posso compreender lendo a palavra de Deus, o que eu posso entender se eu raciocinar com clareza, eu vou compreender uma coisa muito importante, que nós somos inclinados a fazer o bem se nós estivermos na direção do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver conosco, nós somos direcionados a fazer o bem. E o que nós vemos no início da igreja, logo na conversão do apóstolo Paulo, ele foi para Antioquia, porque Deus havia tomado, ou tomava, o Espírito do Senhor, tomavam muitas pessoas. Muitas pessoas realmente ungidas pelo Espírito Santo, e essas pessoas profetizavam. Existem profecias que ela é dirigida a uma pessoa em particular. Existe profecia que ela é endereçada a uma igreja. Existe profecia que é endereçada ao pastor da igreja. E existe profecia que é endereçada à nação. E nós, não é novidade para os senhores, não é novidade, que a nossa nação, ela tem sido advertida já há muito tempo por profetas. Ela tem sido advertida, e os senhores que conhecem a Deus, que conhecem o Espírito Santo, sabem que a nossa nação, ao longo dos anos, tem sido advertida pelo Espírito Santo através de seus profetas. Os profetas, não só aqueles que têm o dom profético, que lá em Coríntios 12 fala, mas aqueles que têm o ministério profético, que fala em Efésios 4:11. Tem diferença entre ter o ministério e ter o dom. O dom é quando a pessoa recebe a inspiração para profetizar. O ministério profético é aquele que não precisa de inspiração. Ele profetiza com próprias palavras de raciocínio baseado na Escritura.
tem diferenças. Nesse caso, Ágabo. Ágabo era uma pessoa que tinha um ministério profético. Filipe, aquele grande evangelista que ganhou muitas almas, ele tinha 3 filhas. As 3 filhas dele tinham o dom profético. E quando elas se encontraram com Ágabo, elas ficaram quietas, porque ele tinha um dom maior, que era o ministério profético. E elas não profetizaram, ele profetizou. E ele dava a entender pelo Espírito, a entender claramente pelo Espírito, que haveria uma grande fome no mundo. No mundo. Então essa profecia não foi endereçada a um grupo particular de pessoas, a uma nação específica. Essa profecia foi endereçada ao mundo. Jesus profetizou em Mateus 24 para o mundo. Disse que haveria guerras, disse que haveria tremores de terra, disse que haveria crises, assolações, que era o princípio de dores. Mateus 24. Se você ler, você vai ver. Jesus foi o grande profeta, o maior profeta. Ele profetizou. Princípio de dores. Princípio. E o Senhor Jesus profetizou e está acontecendo. A verdadeira profecia é aquela que acontece. E então, nós lemos em Atos que Ágabo, ele disse para as pessoas que haveria uma grande fome em todo o mundo, que haveria uma situação de desastre, uma situação difícil. Então, o que nós entendemos quando somos advertidos pelo Espírito Santo? Se somos advertidos, é para que nós nos preparemos, para que nós estejamos prontos. E o Espírito Santo advertiu aos irmãos que haveria grande fome na terra. E os discípulos então determinaram, olha, eles decidiram entre eles, determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Eles determinaram. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É que quando nós somos advertidos por Deus num conjunto, não individualmente, mas num conjunto, nós temos que unir forças. Nós temos que deixar de pensar no individual e pensarmos no coletivo. Nós temos que unir forças. E o que nós estamos precisando fazer é unir forças. Porque agora é o momento de nós nos unirmos. Mas nós nos unimos, temos um só propósito. Um propósito de ver, de ter a presença, a companhia, a manifestação, o cuidado de Deus de verdade nas nossas vidas. Este é o tempo em que nós precisamos nos unir em oração. Este é o tempo que nós precisamos nos unir em comunhão, porque os dias estão ficando ruins, e os dias estão piorando, e poderão piorar um pouco mais, mas não é hora de nós ficarmos com as unhas na cabeça e esperando o pior acontecer.
Não foram isso que os discípulos fizeram quando Ágabo profetizou. Ágabo não profetizou por espontânea vontade, porque ele queria que uma tragédia acontecesse. E nem Deus quer que alguma coisa de ruim aconteça. Não, Deus não é ruim. Mas são as próprias consequências nossas, humanas, que vão aumentando ao ponto de chegar às tragédias. A culpa é nossa. A culpa é nossa em todos os aspectos, uns com mais e outros com menos. A culpa é nossa. A culpa é nossa, irmãos. Nós temos que admitir que somos culpados. Nós todos. Se nós nos conscientizarmos de verdade. Porque a oração que Salomão fez quando edificou o templo foi essa: Deus, se o povo pecar, se o povo errar, mas se arrepender dos seus maus caminhos e orar em direção a essa casa, e o Senhor cerrar os céus e não mandar mais chuva, então perdoa dos altos céus, Senhor, e manda chuva para o povo. O que o povo faz? Todas as vezes que o povo viu que a coisa estava ruim, o povo buscou a Deus. E Deus perdoou e abençoou. Irmãos, talvez achemos que é pouca coisa. Talvez achemos que é pouca coisa. Mas não é pouca coisa, irmãos. Não é pouca coisa. O que é pouca coisa? Orar. Talvez achemos que é pouca coisa. Para que fazer isso se não resolve? Para que fazer isso se não adianta? Mas está adiantando sem orar? Está adiantando sem buscar? Está resolvendo sem buscar? É a grande pergunta. Imagine se tudo que o povo antigo passou, o povo de Deus, se não tivesse orado. Quais não seriam as catástrofes? Quais não seriam? Se as pessoas que tiveram enormes problemas não tivessem humilhado, não tivessem chorado, não tivessem se arrependido, o que poderia ter acontecido? Quando grandes reis com grandes exércitos, vieram exércitos maiores do que eles, e eles viram a iminente derrota, se eles não se humilhassem. De onde viria socorro? Quem livraria? Até mesmo Esther, sendo uma rainha poderosa, se ela não orasse, socorro e livramento não iria vir para ela. A maior decisão tomada pelos discípulos tem que ser exemplo para nós. Exemplo. Irmãos, vamos destinar, mandar para os nossos irmãos que estão na Judéia, vamos socorrê-los. Vamos socorrê-los. Aqui eles mandaram dinheiro, irmãos, e não é dinheiro que eu quero falar essa noite. Quero falar de socorro espiritual. Eu quero falar de nós orarmos uns pelos outros. Eu quero falar de nós orarmos por nossa nação. Eu quero falar de nós orarmos por nossas famílias. Eu quero falar de nós orarmos por nossa cidade. Eu quero falar de nós orarmos pela sociedade. Nós oramos, irmãos. Nós oramos. Porque eu sei, irmãos, eu sei que tudo é bom. Fazer obra social é bom, cuidar de crianças é bom, cuidar de velhinhos é bom, cuidar de pessoas deficientes é bom, tudo é bom, tudo é maravilhoso, ajudar os pobres é bom, tudo é maravilhoso, mas nada supera
o poder da oração. O dinheiro que a gente dá para um pobre é para ele subsistir aquele dia. O cuidado que a gente tem com a criança é para que ela cresça realmente e se torne um adulto. Mas nada funciona perfeitamente bem quando nós oramos. Quando nós oramos, nós damos a chave da nossa casa para Deus. Quando nós oramos, nós damos a chave do nosso carro para Deus. Quando nós oramos, nós entregamos para Deus a chave da nossa vida. E uma coisa acontece conosco: ficamos sensíveis à voz de Deus. Sabe por quê, irmão? Sabe por que eu e você pecamos? Sabe por que eu e você criamos uma casca dura conforme um tatu? Ou um jacaré? Ou um crocodilo? Nossa pele fica totalmente dura. Porque a gente não ora. Porque a gente não entrega as coisas nas mãos de Deus. Porque a gente não se humilha. Porque a gente não se quebranta. Se nós nos quebrantarmos e orarmos e nos arrependermos e sermos sinceros e fiéis ao Senhor, o Senhor ouve a nossa oração. E a nossa oração não tem que ser para nós. A nossa oração tem que ser para as coisas que estão em nossa volta. E se as coisas que estiverem em nossa volta estiverem bem, a gente está bem. Como é que você pode estar bem sem dinheiro? Como é que você pode estar bem desempregado? Como é que você pode estar bem com pessoas doentes na sua família? Como é que você pode estar bem se você vê tanta injustiça? E a igreja, ela muda o quê? Ela muda sim uma cidade. Ela muda sim uma nação. Ela muda sim, se ela orar. Se ela orar, ela entrega as pessoas nas mãos de Deus. As pessoas nas mãos de Deus. E se você conhecer Bíblia, você vai ver pessoas que foram colocadas nas mãos de Deus e que não sobreviveram, que foram arrancadas, que foram tiradas. Pessoas que eram tropeços e Deus arrancou, Deus tirou. Irmãos, Deus matou Faraó. Tem noção disso? Teve um rei chamado Herodes que ele fez um discurso. E esse discurso era tão lindo que o povo gritava: é o próprio Deus. E ele não glorificou a Deus. Ele teve um câncer e foi comido por bichos. Será que nós não acreditamos na grandeza de Deus? No poder de Deus? Deus tem, irmãos, Deus tem condições de fazer mais do que nós pensamos, porque está escrito na sua palavra. Mais do que nós pedimos ou pensamos, Deus tem poder de nos surpreender. Se as coisas estão ruins e se vão piorar, nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos orar. Mas não só orar, nós podemos agir. Eles determinaram, irmãos. O que falta em nós é unidade. Unidade. Nós nem sempre pensamos no melhor para a nossa sociedade e nem para a igreja. Nem para a igreja, em todos os aspectos. Nós nunca pensamos na obra de Deus em primeiro lugar. Minha casa tem que ter a melhor televisão, minha casa tem que ter o melhor sofá, a minha casa tem que ter o melhor banheiro, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter o melhor emprego. E a igreja? E a obra de Deus? Tem que ter o quê?
minha família tem que ter o melhor, eu tenho que ter o melhor, mas e Deus? Está escrito, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A igreja está em que plano na sua vida? Em que plano está a sua vida? Quando eu falo igreja, eu não falo a denominação Assembleia de Deus de Santo André. Estou falando igreja, pessoas. 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 E o Espírito Santo está falando com você há quanto tempo? Há quanto tempo o Espírito Santo lhe fala? E você não se prepara. E você não determina alguma coisa com pessoas. As coisas funcionam quando trabalhamos em conjunto. As coisas funcionam quando nós determinamos em conjunto. Por que que Deus, irmãos, confundiu as línguas dos homens quando construíram a torre? Porque o próprio Deus disse, vou ter que descer, porque eles descobriram que juntos eles podem fazer qualquer coisa. Nós podemos fazer. O que às vezes nos falta é nós estarmos dirigidos pelo Espírito, e todos nós temos um só Espírito. Não eram 12 apóstolos? E quantos discípulos não eram? Muitos discípulos. E por que eles então decidiram em conjunto? Determinaram. Eles acreditaram na profecia. E a profecia está dizendo assim, e realmente aconteceu no tempo de Cláudio César. Aconteceu. Irmãos, eu tenho ouvido, ao longo desses últimos 10 anos, tantas vozes proféticas que se levantaram contra a nação do Brasil. Eu não fico correndo atrás de profeta, mas eu oro com eles. Eu oro com pastores, homens e mulheres de Deus, e também os ouço falarem sobre a nossa nação. E tudo que falaram está acontecendo. E mais coisas vão acontecer, porque a Bíblia diz assim que Deus não esconde nada dos seus profetas, nada. Não pense que essas barreiras que estão sendo derribadas, milhares de pessoas sem casa, outras mortas. Isso tudo, irmãos, é o pecado, isso tudo é a ganância, isso tudo é o desejo desenfreado de se ter as coisas e se esquecer das pessoas. Mas nós somos igreja. Nós somos igreja, irmãos. Nós somos igreja. Você é igreja. Como é que eu sei que eu sou igreja? Quando eu sinto a presença e o testemunho do Espírito Santo dentro da minha vida. Eu sou igreja quando eu ouço a voz do Espírito Santo dentro de mim. Enquanto o Espírito Santo estiver falando comigo, eu sou a igreja de Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu não sou rebelde à voz do Espírito Santo. E se o Espírito Santo realmente me comanda, se o Espírito Santo realmente fala comigo, posso eu ter os meus erros e desacertos? Posso, somos humanos, mas vamos nos encaminhando naquilo que o Espírito Santo quer que a gente vá, aonde o Espírito Santo quer que a gente chegue. O Espírito Santo, ele vai colocando as coisas nos seus devidos lugares, mas quando você cede à voz dele, quando você se submete à voz dele, quando você se determina a ouvir e ser direcionado por ele, ele sim faz as coisas acontecerem. Faz. Se nós como igreja determinarmos, realmente quisermos, nos propusermos de verdade a buscar ao Senhor e a colocar diante dele as nossas causas, e colocar diante dele a nossa nação, e colocar diante dele a nossa cidade, e colocar diante dele as nossas necessidades, Deus irá nos abençoar de forma coletiva. Deus vai curar a nossa cidade. Irmãos, Deus vai curar a nossa cidade.
Mas eu e você, nós colocamos confiança, sabe em quem? Pessoas. Nós colocamos os nossos sonhos nas mãos de pessoas. Pessoas que nos iludem com seus projetos. Projetos esses que nunca pensam em nós. Só pensam em si mesmos. E século após século, décadas após décadas, a nação é decepcionada, o povo é decepcionado, o povo é entristecido, porque o povo também se deixa levar por seres humanos, por homens, por ideologias, por pensamentos. Aí há uma tristeza geral, uma decepção geral, porque as pessoas nos veem como números, as pessoas nos veem como números que são importantes para elas. E nós, dentro da igreja, também somos assediados pelo mundo, a vermos o que nos beneficia, e o que nos interessa, e o que vai render para nós de benefícios. Se eu frequentar a igreja em Santo André, o que eu vou ter? Se eu tocar na orquestra, no coral, o que eu vou ter? Se eu for dizimista ou se eu for ofertante, ajudar missões, o que é que vai me render? Nós somos oportunistas, nós queremos levar vantagem em tudo. Isso, eu incluo a minha pessoa. Eu digo nós no coletivo, seria muito fácil para mim dizer vocês. Somos nós. O fato de eu ser pastor não quer dizer que eu não gosto de dinheiro. O fato de eu ser pastor não quer dizer que eu não queira ganhar na compra de um carro, na compra de um imóvel. O fato de eu ser pastor não quer dizer que eu não tenha vontade de achar R$1.000 na rua. Eu não posso me deixar levar por isso, porque a partir do instante que eu aceito a injustiça na minha vida, eu me torno insensível à voz do Espírito Santo, e eu começo a ver também a igreja como números, como alguém que eu posso negociar, trocar, vender. Eu posso começar a ver pessoas como propriedade minha, que eu posso fazer a cabeça deles, levar para um canto, levar para o outro, e eu me torno também injusto. Mas eu preciso ser sensível ao Espírito Santo e pensar no coletivo, pensar na igreja. Neste momento que nós estamos passando, que pode piorar, pode melhorar, eu não sei, mas este é o momento de nós buscarmos a Deus. Este é o momento de nós chorarmos, este é o momento de nós clamarmos. Sabe, irmãos, este é um momento em que os vírus estão soltos. Nós nunca ouvimos falar de tanto Zika, chikungunya, dengue, gripe H1N1. A gente nunca ouviu falar de tanta coisa, irmãos. Tanta coisa e tanto. Como é que nós vamos nos fortalecer se nós determinarmos? Aqui eles determinaram o quê? Arrumar dinheiro para mandar. Mas eles não fizeram isso simplesmente porque eles eram bonzinhos. Eles fizeram isso porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda tinha comando sobre eles. E o que acontece, irmãos, nos nossos dias é que o Espírito Santo perdeu o comando das igrejas. O Espírito Santo não comanda mais as igrejas. Comanda as igrejas as pessoas que têm poder de influência e traficam as pessoas. Ele chegou, ele é agradável, ele leva um grupo. Ele é um grande líder, ele convence o grupo. E ele vai convencendo. Por quê? Porque as pessoas também querem ser convencidas e querem ser levadas por um líder. Mas aqui eu vejo diferente. Aqui eu vejo o convencimento do Espírito Santo.
O que nós precisamos, o que eu preciso, o que você precisa, é ser dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ainda existe. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo está dentro de nós. Mas, pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Não precisa. O dia que você levantou a sua mão e aceitou Jesus de verdade, o Espírito Santo veio morar dentro de você. Mas, pastor, eu vivo em pecado. É outra história. Nós não compramos a Deus com a nossa santidade. A tão falada santidade. Nós nos santificamos porque somos salvos. E não nos santificamos para sermos salvos. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. Eu não oro, jejum, leio a Bíblia para ser salvo. Não, eu faço isso porque sou salvo. A minha bondade, a minha justiça própria não compra Deus. Senhor, Jesus contou uma história assim sobre humildade e justificação. Lá no alto do monte tinha um fariseu que disse: Senhor, eu dou oferta, eu dou dízimo, eu lavo as minhas mãos, eu não sou como aquele publicano lá embaixo. O publicano era um funcionário que cobrava imposto, era detestado pelas pessoas, era chamado de injusto. O publicano batia no peito e dizia assim: sê misericordioso comigo, eu sou um pobre pecador. Aí Jesus disse: qual desceu justificado? Qual foi para casa justificado? O fariseu, ele se apoiava na sua santidade própria, na sua legalidade. Eu posso. Já o publicano dizia: não, eu não tenho nem condições de chegar na sua presença. Eu não tenho condições. Jesus disse: um publicano. Ninguém gostava. Zaqueu era um publicano, ninguém gostava de Zaqueu. Jesus disse: um publicano. Mas agora eu vou pecar à vontade? Não. Ninguém compra um carro, irmão. Ninguém compra um carro zero e diz: eu vou bater o carro hoje. Ninguém de São Juízo faz isso. Você bate o carro porque você atravessa o sinal vermelho, porque você não presta atenção. Assim é o pecado. Ninguém tem prazer em pecar. Vou sair hoje e vou pecar. Só um trouxa que fala isso. Mas um crente que ama Jesus, acontece. Acidentes acontecem. E as pessoas, elas lançam isso como se fossem a história do filho que gostava tanto de caminhão, gostava tanto do pai. E o pai comprou um caminhão novo, e o menininho de 5 anos foi lá e pegou o martelo e bateu no caminhão todinho na frente, amassou tudo. O pai ficou com tanta raiva dele, pegou o martelo e acabou com os dedos dele. E ele foi para o hospital, tiveram que arrancar todos os dedos. E o pai foi lá e chorou amargamente, pediu perdão e falou assim: papai, eu te perdoo. Mas quando é que meus dedinhos vão começar a crescer? Às vezes, irmãos, as pessoas, elas não sabem, na sua autojustiça, na sua autossantidade, elas não sabem entender erro dos outros. Eu não estou legislando em causa própria. Eu estou dizendo que nós, como igreja, nós temos que ajudar um ao outro. Nós temos que compreender um ao outro. Nós temos que fortalecer um ao outro. Nós não estamos aqui para matar ninguém. Nós não estamos aqui para destruir ninguém. Nós estamos aqui para ser uma força. Para nós sermos uma corrente poderosa nas mãos de Deus. Deus falou fortemente comigo esta tarde. Fortemente. Que se nós nos unirmos como igreja aqui na igreja sede, Deus vai fazer grandes coisas neste lugar. Se nós determinarmos alguma coisa grande, Deus irá fazer. Se nós determinarmos, se nós realmente quisermos fazer, Deus irá abençoar muitas famílias aqui. Deus vai abençoar muitas pessoas aqui. Aquelas que realmente determinarem juntos buscarem ao Senhor, Deus irá fazer coisas extraordinárias.
Porque você vai pedir uma coisa ao Senhor, uma coisa: ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo falar com você, não ouça a voz de homens, não ouça a voz das ruas, não ouça a voz de Satanás, nem ouça a voz do seu coração. Se o Espírito Santo comandar você, dirigir você, você será sensível à voz do Espírito Santo. E você vai fazer o que o Espírito Santo está lhe direcionando. E você leu aqui essa noite que está escrito assim: Ágabo dava a entender pelo Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. O Espírito Santo estava falando com a igreja. O Espírito Santo estava falando com os discípulos. O Espírito Santo estava falando com o apostolado. O Espírito Santo estava falando, e eles não ficaram questionando a profecia, se era falsa ou verdadeira, se era de Deus ou se não era de Deus, se era mentira ou se era verdade. Eles apenas acreditaram e disseram: vamos socorrer os irmãos que estão na Judéia. Vamos socorrê-los. Vamos ajudá-los, vamos fortalecê-los, vamos, cada um vai dar o que pode, cada um vai se dispor do que pode. E aqui nós estamos falando na Bíblia de dinheiro, e eu estou fazendo uma proposta diferente. Cada um vai dar o que pode diante de Deus. Cada um vai buscar ao Senhor, vai clamar ao Senhor, vai dar um tempo para Deus, vai ter um tempo com Deus. Seja 5, seja 10, seja 15, seja 20, seja 30, seja 50 minutos, 1 hora, não sei, mas um tempo de qualidade. Realmente um tempo de qualidade para Deus. Aí você verá o poder de uma igreja que ora, o poder de uma igreja que é sensível ao Senhor. E se houver sensibilidade do Senhor, haverá então um desejo no nosso coração de pensar mais nas coisas do Senhor, de viver mais para o Senhor, de se alegrar mais no Senhor, de confiar mais no Senhor. Sabe por quê, irmão? Você nasceu para ser crente. Eu vou falar só com esse povo que deu glória a Deus. Vocês nasceram para ser crente, que aquele lá não deu glória a Deus. Olha, vocês nasceram para ser crente para ir para o céu. Vocês eu não sei. Bom, eu vou arriscar. Vocês nasceram para ser crente, irmãos. Ô galeria, vocês nasceram para ser crente. Vocês também, os obreiros. Coral, vocês nasceram para ser crente. Vocês nasceram para ser crente, irmãos da banda. Nós nascemos para ser crente. Irmãos, nós não fomos oferecidos numa cachoeira, nem no meio da mata, para alguma entidade. Não. Nós nascemos para servir ao Senhor. Nós não somos cavalo de ninguém. Nós não somos instrumentos de ninguém. Nós não levamos açoites e pancadas porque não fizemos a vontade desse ou daquele ou daquela entidade. Não. Só mora um Espírito dentro de nós. E ele se chama Espírito Santo. Ele não pede pinga, ele não pede charuto, ele não pede vela, ele não pede galinha morta, ele não pede gato preto, gato branco, ele não pede nada disso. Ele só pede assim: seja sincero comigo. Seja sincero comigo. Diga o que é que você veio aqui, o que é que você quer. Mas Senhor, eu sou cego, e daí? Tu não está vendo que eu quero ver? Mas eu quero que você peça. Quero que você peça. Você não tem que pagar.
Você não tem que comprar nada lá no empório, lá não sei lá onde no mercado, e trazer para oferecer a quem quer que seja. Aqui você faz por gratidão. Você faz por amor. Porque aqui, se você não quiser fazer, não tem problema. Não tem problema. Você não vai ser espancado por causa disso. Você não vai levar uma surra que vai ficar mancando 3 dias. Não tem isso não. Aqui você vem de livre e espontânea vontade. Aí você canta: vim para adorar-te, vim para louvar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. Agora está até livre, se você quiser ficar sentado, você senta, se quiser ficar em pé, você fica. Ora a liberdade do Espírito. Deus quer nos livre. Você louva se você quiser, você adora se você quiser, você cante se você quiser, você dê aleluia se você quiser, você dizime se você quiser, você oferta se você quiser, e você vai para o céu se você quiser. Se você não quiser, você não vai, você fica. Mas se você quiser, você fala assim: Senhor, eu não consigo. Ele disse: eu quero. Você vai. Tinha 2, irmão, tinha 2 ao lado dele. Um dizia: se tu podes, tu és o Cristo, desce daqui, salva você, salva nós. O outro disse: rapaz, para de falar essas besteiras. Para de falar isso. Nós merecemos o que fizemos, ele não merece nada. E virou e disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele disse assim: hoje estará comigo no paraíso. Irmão, o que fez aquele ladrão? Estava em jejum, estava em oração, tinha sido batizado, era ofertante, era dizimista. O que ele era? Ladrão, malfeitor. Mas ele reconheceu a soberania do nosso Jesus. Ele disse: eu não posso ir para o teu paraíso, mas chegando lá, o Senhor se lembra de mim. Ele disse: não vou lembrar lá não, eu vou subir, você vai comigo. Nós vamos chegar junto no paraíso. Talvez lá em cima, ó, irmãos, talvez lá em cima, disser: nossa, quem que vem com esse homem aí? Quem que vem com Jesus? Ele diz: eu sou um ladrão, mas ele me perdoou na última hora da minha vida. Ele me salvou. Vale a pena ser crente, irmãos? É bom Jesus? Jesus é maravilhoso. Jesus merece um glória a Deus. Jesus merece um aleluia. Jesus está aqui? Que maravilha, né? Que Jesus glorioso é esse nosso. Aleluia. Vire para o irmão que está do seu lado e diz assim: as coisas vão mudar. Isso. Aleluia. Vamos ficar em pé, amados.